Olá, eu sou a Ana e hoje vou tentar fazer-vos uma sugestão de leitura do livro Uma Educação, da Tara Westover. Vocês já me devem ter apanhado a falar sobre este livro, foi um livro que eu adorei, o melhor livro que eu li em março, mas é um livro sobre o qual é muito difícil para mim falar sobre ele. Para começar, porque é uma biografia. Como é que nós avaliamos uma biografia? A vida daquela pessoa está ali, não é propriamente uma coisa que nós possamos avaliar de forma... Não é propriamente como se estivéssemos a falar de ficção, de qualquer coisa que foi inventada. Portanto, como é que vocês podem dizer não devias ter feito isto, devias ter feito aquilo? Não gosto da maneira como a história foi desenvolvida. É complicado, é muito complicado falar sobre uma biografia. E portanto, eu acho que esta é uma biografia que vale muito a pena ser lida por vários motivos. Para começar, a escrita é fantástica. A escrita deste livro é literária, é uma escrita que flui muito bem, é uma escrita em que, se vocês não soubessem que isto é uma biografia, vocês iam pensar num livro de ficção. E portanto, nós temos então aqui a Tara. A Tara faz parte de uma família mormon, mas isso é só uma parte daquela família, uma parte da personalidade dela. E qualquer pessoa que tenha tido uma educação religiosa, qualquer que tenha sido a religião, sabe que há certas coisas que fazem parte de nós porque fazem parte da nossa educação, e mesmo que isso não nos defina enquanto pessoas, é sempre uma parte de nós, por muito que nos afastemos dos ensinamentos ou do que é que seja. Há sempre coisas que ficam. E portanto a Tara faz parte de uma família mormon, mas isso acaba por ser só um pormenor na história dela. Porque a família dela, aliás, o pai dela era uma pessoa, com alguns problemas e muito paranoico, e mais do que serem uma família mormon, a família deles era muito regida pelas paranoias do pai. E portanto nós temos aqui uma pessoa mesmo muito extremista na forma de ver as coisas. Temos uma pessoa que não está muito preocupada com as coisas que faz porque Deus providencia. Estamos aqui a falar de muitas situações. E portanto nós temos aqui no fundo a infância da Tara, que não é uma infância fácil de ler, porque acredito que não tenha sido fácil passar por ela. Mas o engraçado aqui é que a autora, quando fala nisso, ela não fala isso numa forma de criticar, ela está simplesmente a dizer as coisas eram assim, e eu não tenho nada a apontar aos meus pais porque ela vivia numa família feliz, ela era feliz, ela foi uma criança feliz, apesar de todas as coisas. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um pai então que retirou os filhos da escola e eles acabaram por ser educados em casa pela mãe, que tinha uma educação, tinha tido uma educação melhor do que a do pai, e portanto era a mãe que dava essa educação em casa aos filhos, mas chegou um momento em que ela também já não podia ensinar mais porque não sabia mais, e portanto eles ficaram um bocadinho encarregues da sua própria educação, tinham livros em casa, tinham acesso a tudo, se eles quisessem aprender eles podiam. Portanto, podiam não ter propriamente uma regularidade na escola, mas se havia qualquer coisa que eles quisessem aprender, eles tinham acesso a isso. Portanto, a história da Tara, o que vai acontecer aqui é que há muitas situações em que ela se vê confrontada com a possibilidade de aprender qualquer coisa e ela agarra sempre essa possibilidade. E portanto, numa família onde foram todos retirados da escola, ela tem a possibilidade de ir aprender outras coisas. Tem a possibilidade de aprender a cantar, porque ela canta muito bem e o pai gosta de ouvir cantar e portanto é uma coisa que ele apoia. Tem a oportunidade de ir aprender piano, tem a oportunidade de dançar, mas aí já é uma coisa um bocadinho mais complicada. E nós temos aqui muitas situações que nós vamos vendo. Por exemplo, o pai tinha um ferro velho, portanto a maioria dos filhos passou pelo ferro velho e esteve a ajudá-lo com a parte dos metais, e essas eram partes muito perigosas, e vocês, eu não vou dizer como, mas vocês vão ter de ler o livro. Eu cheguei ao final deste livro, aliás, eu cheguei ao final nada, eu ia para aí na página 100 ou ia na página 70 e eu só conseguia pensar, como é que ainda não morreu ninguém? Como é que estão todos vivos? Como é que ninguém perdeu um braço? Como é que ninguém perdeu uma perna? Porque há aqui tantas situações que só visto. E depois é daquelas coisas em que vocês, lá está, é muito fácil pensar neste livro como um livro de ficção. No entanto, é um livro de memórias, só que é um livro de memórias em que vocês, à medida que vão avançando na história, vão começando a perceber um pouco, não só o que se passava na família, como o que se passava na comunidade e, no fundo, aquilo que se passava dentro da própria Tara. E há aqui muitas situações em que ela está a descrever situações, memórias que ela tem, que vocês podem pensar, não, isto nunca na vida poderia ter sido assim, mas a verdade é que os momentos em que ela não tem certeza
de como as coisas aconteceram, ela passa sempre por várias pessoas da família e pergunta como é que eles viram aquela situação e, portanto, quando ela não tem certeza, ela é bastante honesta em relação a isso e ela diz mesmo: isto é a forma como eu me lembro, mas os meus irmãos lembram-se de uma maneira diferente e outra pessoa qualquer que estava lá também se lembra de uma maneira diferente de todas as pessoas que já estavam mencionadas. E, portanto, há muita honestidade neste livro e é daqueles livros que mexe connosco porque é impossível nós ficarmos indiferentes. No entanto, eu penso que para gostarem deste livro têm de ter uma de duas situações. Ou vocês passaram por questões de serem manipulados, conhecem pessoas que são manipuladoras e que fazem com que vocês cheguem ao ponto em que já nem sabem quem é que está certo e quem é que está errado, ou então vocês têm uma empatia muito grande e conseguem compreender que há muitas pessoas que não funcionam bem e que têm mesmo esta capacidade de fazer os outros duvidar das próprias coisas que se lembram. E, portanto, é preciso uma certa sensibilidade para se ler este livro e para se gostar e para se compreender. Quando eu terminei este livro eu fui ver os comentários no Goodreads e apesar da grande maioria, a esmagadora maioria, serem comentários muito positivos, havia algumas pessoas que tinham algumas questões precisamente em relação a isto, ou à relação de manipulador e manipulado. Havia muitas pessoas com questões relativamente a algumas situações que aconteceram mais a nível monetário, mas digo-vos já, tudo isso, estamos no mundo da internet, meus amigos. Vocês podem pesquisar as coisas, podem comprovar se as coisas são efetivamente factuais. Portanto, acho que aqui era mesmo a questão das memórias dela e, como eu já disse, ela é extremamente honesta em relação às memórias e quando ela tem dúvidas se as coisas foram mesmo assim, ela diz de chofre: eu não tenho certeza que tenha sido assim, esta é a forma como eu me lembro, os meus irmãos lembram-se disto desta maneira e a pessoa X lembra-se disto daquela maneira. Portanto, é mesmo um livro. Lá está, eu espero estar a conseguir falar sobre ele e a despertar-vos interesse por ele, porque realmente não é um livro fácil de falar. É um livro que mexe muito connosco e que nos faz perceber que nós temos muitos privilégios que nem sequer nos damos conta, porque aquilo que nós temos como direito, algumas pessoas têm de lutar por ele. A educação é uma coisa que nós vemos como obrigatória, mas que outras pessoas têm de lutar por ela e a nossa educação obrigatória é um direito e muito raramente uma criança em idade escolar vê isso como um direito, vê como uma obrigação, porque a educação é aquilo que vai fazer providenciar para o futuro. Portanto, este é um livro que eu aconselho a toda a gente. Mais uma vez, ou vocês têm sensibilidade para certas coisas, ou vocês já passaram por elas e, portanto, vão conseguir compreender muito bem as situações que ela diz, que ela descreve aqui, ou então, se calhar, não será o livro certo para vocês. No entanto, é mesmo daqueles livros que eu apetece-me fazer: toma, lê, isto é muito bom, lê. Portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura. Se vocês já leram, digam nos comentários o que é que acharam. Se já tinham ouvido falar do livro, mas ainda não sabiam muito bem, deixem também nos comentários. Se ficaram curiosos, deixem por favor nos comentários, mas mais do que deixarem nos comentários, vão comprar o livro e leiam. É muito bom. Portanto, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!